Aí, agora foi. Estamos gravando. Bom, página 91, capítulo 4, os dons do Espírito. Vou chamar a sua atenção para uma coisa que, de certa maneira, me chamou a atenção na leitura. Você não vê o autor fazendo uma relação com os nomes dos dons e se propondo a explicá-los. O que cada um significa, ou tentando, sei lá, dar um conceito, uma teoria, justificando ou defendendo ou não, né? Porque sempre que a gente fala de Espírito Santo e especificamente de dons, a gente ouve essa questão de, isso aqui é o dom tal, isso aqui serve para isso aqui, esse dom aqui significa isso, aquilo. E ele não faz isso. Interessante. Eu achei interessante isso aí. Talvez isso, para o autor, não seja, talvez, a coisa mais importante, né? Bom, ele fala assim na página 92, lá em cima, encontramos 4 listas de dons do Novo Testamento. A mais conhecida está em 1 Coríntios 12. Igualmente importante é a de Romanos 12, de 3 a 8. Listas mais curtas estão em Efésios 4, de 7 a 12, e na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Precisamos tentar descobrir, a partir desta e outras passagens, a natureza dos dons espirituais, então, sem tentar explicar qual é um, qual é outro, a natureza dos dons espirituais, quantos são, qual é a sua relação com os talentos naturais, dons espirituais e talentos naturais. Vou citar um exemplo aqui, alguém que toca violão e que tem um talento para isso aí. Como é que eu vou distinguir dons de talentos naturais? Isso aqui é interessante. Se são todos miraculosos, todos os dons do Espírito representam uma ação miraculosa da parte do Espírito Santo? Quais dons são dados hoje? Que é interessante. Qual é seu alcance? A quem eles são concedidos? Sua origem, de onde eles vêm? E seu propósito, para quem eles são dados? Bastante interessante. Aí na página 93, quando ele responde a primeira questão, que é qual é a natureza dos dons espirituais, ele vai dizer assim na página 93, primeiro parágrafo: um dom espiritual é, portanto, não a capacidade em si, nem um ministério ou função propriamente dito, mas a capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. Então, um dom espiritual é uma capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. Quando ele fala ministério, para um serviço, né? Para a execução de um serviço dentro da comunidade, do corpo. Em termos simples, ele tanto pode ser considerado o dom e o respectivo trabalho, ou o trabalho e o respectivo dom. Então, ele está dizendo aqui que dentro do corpo de Cristo, na comunidade da fé, todos aqueles que servem, de alguma maneira, receberam uma capacidade que os qualifica para exercer aquela função. Pois bem, aí ele vai dizer assim, quantos dons existem? Para falar quantos dons existem, eu vou projetar um arquivozinho aqui de Word. Um
ele não está aqui. Deixa eu achá-lo aqui agora. Agora ele apareceu. Aparecer na sua tela aí um arquivo de Word em que a gente... Nossa, eu coloquei página 43, é 93. Estou viajando aqui. Quantos dons existem? Eu estou usando a tradução da NVT. Então, às vezes, uma palavra, um tradutor encontra uma palavra que venha traduzir um termo do grego, o outro tradutor escolhe uma palavra, um sinônimo diferente, mas, enfim, a gente tem na tela isso aí, ó. Ele diz aqui para a gente que são 5 listas que o Novo Testamento traz para a gente. 2 em Coríntios, uma em Efésios, uma em Romanos e uma na primeira carta de Pedro. Então, são 5 listas. As 2 de Coríntios, ambas estão no capítulo 12. Então, 2 em Coríntios, Efésios, Romanos e 1 Pedro. Eu vou ler eu vou me dar a liberdade de ler. Eu coloquei em todas as listas aqui, eu coloquei em vermelho a anotação do dom em si. Quando ele está em azul, é porque ele se repete em alguma lista de outro lugar. Então, pode ter um dom lá em Romanos, que também está em Corinto, ou que está em Pedro, que também está em Efésios. Então, eu deixei as vermelhas, são as que não se repetem. As azuis aparecem em outro lugar. Então, na primeira lista de Corinto, são 9 dons. Então, vamos fazendo a conta aí. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, palavra de sabedoria, em algumas traduções. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Bom, então, se a gente contar os vermelhos e os azuis, a gente encontra nessa primeira relação, e acho que é a mais conhecida, a mais clássica, quando se fala em dons do Espírito, a gente tem 9 dons espirituais aqui. Mas são só esses 9? Não tem mais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, mais 8 aparecem. Versículos 27, 28 e 30. Tá assim, ó. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. E a gente está contando aqui isso como um dom, tá? O autor também está o autor, no caso, está contando isso aqui como um dom. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Os que têm o dom de cura. Os que ajudam outros. Os que têm o dom de liderança. Os que falam em diferentes línguas. Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Ele pergunta. Temos todos a capacidade de interpretar o que é dito? 5, 6, 7, 8, 9. O interessante nessa lista, o Stott, eu
não lembro na leitura de ter encontrado isso. Mas é interessante que ele não dá, quando ele fala os apóstolos, os profetas, os mestres, parece que tem um tipo de dom. Eu não quero aqui qualificar e nem criar algum tipo de regra, mas isso é bem comum de se ouvir isso, que parece que tem algum tipo de dom que é o dom pessoa. O dom pessoa. O dom e a pessoa estão de tal maneira unidos que quando Deus dá o dom, ele dá junto uma pessoa, um apóstolo, ou um profeta, um mestre. Interessante isso aí. Depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros. Liderança, liderança é um negócio interessante. Eu acho que dificilmente a gente imagina a liderança como dom do Espírito. Dom do Espírito. Tão dom do Espírito quanto, por exemplo, o dom de línguas ou o dom de profecias. Então, eu tinha 9 na primeira relação. Deixa eu colocar esse livro para cá. Depois eu volto para ele aqui. Nós tínhamos, vou subir aqui o texto. Nós tínhamos 9 aqui. E aqui mais 9, sendo que profetas, que está aqui, fazem milagres, cura línguas e interpretar línguas, já estava lá em cima, né? Já está na primeira lista. Ele fala também de Romanos, capítulo 12, tem mais 7 dons. 9 com 9, 18. Não vou contar os repetidos, tá? 9 com 9 é 18? É 18, né? Com mais 7 aqui, 25, sem contar os repetidos. Romanos 12, 6 fala assim, olha, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que você recebeu. Se tiver o dom de servir, segundo dom, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, olha aí o dom de liderança de novo. Lidere de forma responsável. E se o seu dom for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, os azuis estão se repetindo e os vermelhos não. Então, 9 com 9, com mais 7 aqui, a gente vai chegar em 25. Em Efésios, a gente tem mais 5 dons. Então, dos 25, nós vamos chegar em 30. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores. E aqui é um fator de discussão sem fim. Junto de cada dom, quando você vai lá para a língua original, para o grego, ele vai dizer outros para, outros para, outros para, alguns para. Então, ele tem uma construção gramatical bem específica. E quando ele fala pastores e mestres, ele não tem outros para pastores e outros para mestres. O que leva muita gente a dizer que pastor e mestre representam o mesmo dom. E outros vão dizer, não, pastores e mestres são dons distintos. Ok, wherever. O Stott trata aqui como 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a gente vai com esses 5 aqui. Depois, 1 Pedro, ele vem com 2 dons. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Interessante aqui é que todos os textos anteriores são de Paulo, e esse aqui é de Pedro. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar,
faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Dom do Espírito ajudar, falar o quê? É falar da parte de Deus, né? Falar da palavra de Deus. Nessas 5 relações de dons que o Novo Testamento traz para a gente já percebe de cara que há um grau de importância. Isso aqui não é do texto, não é do livro, é conclusão, minha aqui no caso, que a igreja evangélica, de certa maneira, ela vai dar importância ao dom, no meu olhar, né? O dom de línguas, né? O dom de profecia e talvez o dom de operação de milagres, né? As igrejas insistem em propagar os testemunhos miraculosos, e os pastores não se cansam de ostentar essa capacidade de realizar milagres, né? É claro que eles sempre vão atribuir isso a Deus, mas eles nunca vão se cansar de dizer que eles têm, que eles fazem, mas tudo bem. Mas aqui, dom de falar, dom de ajudar, dom de contribuir, dom de exercer misericórdia, dom de liderança, parece que um esquecimento. Mas Paulo escrevendo para as igrejas e Pedro escrevendo para as igrejas, a gente não pode deixar de lembrar que quando essas cartas vão, geralmente elas estão respondendo a uma carta que veio, ou a uma informação que veio, ou alguém trouxe uma informação, alguém trouxe um relatório. Então, isso aqui está sempre respondendo a uma demanda, né? Uma coisa importante da gente pensar é que nem Paulo, nem Pedro estão sentados no escritório escrevendo uma dissertação, uma tese. Eles não estão escrevendo um livro de teologia, eles não estão escrevendo um tratado sistemático sobre o Espírito Santo, eles estão escrevendo para igrejas reais, que estão passando por situações reais, e ele, em cima disso, ele está respondendo a essas demandas, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Isso se transforma, por entendimento da igreja, num texto sacro, santo, inspirado, e vai entrar no cânon. Eu digo isso porque o autor vai dizer, será que são só esses? Será que não tem mais? Será que nós, igreja, podemos restringir e dizer, não, é só isso aqui, e o Espírito Santo não faz mais nada além disso aqui, como se nós fôssemos arbitrar sobre o que o Espírito vai fazer, né? Mas, na nossa contagem, tirando os repetidos, nós vamos ter pelo menos 20 dons. Então, se alguém perguntar para você, quantos são os dons do Espírito? Talvez alguém vai dizer, são 9, porque vai se ater ao livro de Romanos, ao livro de Coríntios, do capítulo 12. Mas, na verdade, são pelo menos 20, que estão registrados aqui. Dons que se manifestaram nas igrejas e que tanto Paulo quanto Pedro relataram nas suas cartas. Eu anotei aqui na página 95, na questão da quantidade, ele fala assim, página 95, a graça de Deus é como uma tapeçaria detalhada, e a rica diversidade dos dons espirituais, como os fios de muitas cores que são entrelaçados para formar a beleza do conjunto. Então, Deus está derramando a sua graça sobre a igreja, e quando a gente olha, você vê um tapete bonito.
E quando você vai na individualidade, você vai perceber que cada membro da igreja, ele constitui um dos fios que estão dando forma e o colorido desse tapete. Achei bem interessante a metáfora. E aí ele vai dizer assim, como resposta à nossa pergunta inicial, quantos dons diferentes existem? Creio que devemos dizer o Novo Testamento especifica pelo menos 20. E o Deus vivo, que ama a diversidade e é um doador generoso, pode muito bem conceder muito, muito mais do que isso. Paulo afirma isso repetindo com ênfase ao falar do assunto, que em contraste com o único Espírito, há dons diversos, há diversidade nos serviços e também diversidade nas realizações. Então, o Espírito Santo está agindo e a gente tem que estar suscetível aqui à voz e à ação do Espírito Santo de Deus. Vou interromper aqui essa transmissão e volto aqui. Eu vou usar a tua própria fala, tá? Você falou que eles têm um tipo de culto diferente. Um tipo de culto diferente. E eu vou dizer para você, Marco, que no meu ponto de vista, tá? Isso é só uma questão de liturgia, de tipo de culto, do nosso jeitão. Olha, o nosso jeitão é assim. E o jeitão deles? O jeitão deles é aquele ali. Porque quem sou eu? Quem sou eu para conseguir medir onde o Espírito Santo está em maior quantidade? Lá ou aqui? Onde o Espírito Santo está se movendo mais? Qual que é a medição para isso aí? Eu não conheço. E também não vejo no texto uma preocupação de se distinguir ou de se encontrar qual é o lugar onde o Espírito Santo atua mais. Porque também, Marco, essa atuação do Espírito Santo não é competência da igreja, minha, de um pastor ou de uma denominação, isso é Deus. Deus age onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque o Espírito Santo é Deus, né? Só que, dentro dessa perspectiva, eu vou dizer isso aqui com muito cuidado, e digo para vocês, tendo eu passado por alguns tipos de cultos ao longo da minha vida, eu vou dizer que a gente vai construindo o nosso jeito de cultuar e a gente vai também construindo o nosso jeito de, de, de entender a manifestação do Espírito, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor ou qualquer coisa assim, mas esse é o nosso jeitão, é assim que eu faço. E aqui eu vou dizer que nós cremos na manifestação de todos os dons, nós reconhecemos o ministério mais pentecostal de 1900 para cá, portanto, recente, na história de 2000 anos da igreja, é um movimento recente, 125 anos, mas eu vou dizer que é um jeitão. A gente crê em todos os dons. Eu acredito que quando eu subo lá para pregar, eu tô fazendo o papel de um profeta, denunciando o pecado, denunciando a idolatria, levando o povo ao arrependimento, à reconciliação. Eu acho que tem um pouco de mestre ali também, no ensino. A gente tem o Ministério de Casais, eu acho que tem gente ali dando uma palavra de exortação,
de consolo. Eu acho que lá no Ministério de Ação Social tem gente ajudando o outro, exercendo misericórdia. Eu acredito que em toda em todas as engrenagens da nossa comunidade ali local, estou olhando para o Tatuapé, nós temos várias pessoas ali que eu acredito foram capacitadas por Deus para exercer liderança ali no lugar que elas estão. Então, quando eu olho aí, eu estou vendo o Espírito Santo agir. Só que a gente vê, reconhece, responde a tudo isso desse jeito que a gente faz, desse jeito ali. E tem gente que faz de outro jeito. Quanto à sua pergunta sobre se Deus me der uma palavra para entregar para alguém, quando nós saímos da Renascer, eu, Zé e o povo e os amigos que saíram juntos, o Resgate foi fazer um congresso de jovens de, um, de uma convenção batista lá no sul do país, acho que era Rio Grande do Sul, em alguma cidade, não era a capital, uma cidade pequena. E no avião, no mesmo voo, estava indo conosco o pastor Russell Shedd, doutor Russell Shedd. E aí a gente depois acabou descobrindo que ele ia ministrar em alguns cultos lá e a gente ia tocar em alguns cultos lá. E a gente, saindo da Renascer, na época, se eu não estou equivocado, a gente estava fazendo seminários diversos, né? Eu, o Zé, o Marcelo fazíamos o Metodista Livre, o Hamilton e o Bassa estavam fazendo o Flam, o Rubão fazia seminário no Betel, cada um foi para um seminário e a gente estava começando a igreja. Com muitas perguntas, é, e, com, e com muita avidez por aprender e por descobrir caminhos, tendo em vista que, olhando para a nossa história pregressa, nós sabíamos o que nós não queríamos ser. A gente não sabia ainda como é que a gente ia ser e o que realmente era, do nosso ponto de vista naquele momento, o jeito mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí, nessa situação, acho que a mão de Deus foi bênção. Na volta não havia teto para o avião subir e voltar para São Paulo. Aí a companhia aérea colocou todos os passageiros num hotel para dormir. No dia seguinte, colocou todos os passageiros num ônibus e do ônibus mandou a gente para Porto Alegre, para que de Porto Alegre a gente tomasse um voo e voltasse para São Paulo. Então, tivemos um jantar da noite, um café da manhã e sei lá quantas horas, 2, 3 horas de viagem de ônibus para conversar com o Russell Shedd. E uma das nossas perguntas foi exatamente essa sua que o seu amigo fez para você. Russell Shedd, dentre outras tantas, perguntamos de anjo, perguntamos de um monte de coisa. Essa aí ele falou assim, olha, eu vou dizer para vocês, ele disse, que eu tenho muito temor da parte de Deus, tenho vivido tudo que eu vivi, né? Visto tudo que eu vi, sei lá, mas se eu estou orando e Deus me dá uma... me incomoda com relação à vida de um irmão, com uma palavra, sei lá, incomodou e eu tenho que ir lá levar um recado. Ele falou assim, eu nunca vou lá e digo para a pessoa assim, Deus mandou eu te dizer isso. E ele é o Russell Shedd. Eu acho que ele podia, mas ele falou assim, eu nunca faço isso. Por um princípio de temor a Deus, de cuidado com a vida daquela pessoa, de zelo
pelo que está acontecendo aqui, porque eu e essa pessoa, nesse momento em que eu, inspirado por Deus, vou falar alguma coisa ali, aquilo deixa de ser uma conversa, um bate-papo entre dois seres humanos, e aquele momento é um momento transcendente. Quando eu falo Deus está falando, já não sou mais eu, mas é Deus, o Criador dos céus e da terra, de Gênesis a Apocalipse, que está falando. Isso tem um peso gigantesco. Tendo isso um peso gigantesco, ele dizia: eu vou lidar com muito temor. Aqui vou sair um pouco do que ele disse. E se eu fui tomado por um sentimento de ajudar aquela pessoa, e não foi Deus que falou, foi o meu desejo, foi a minha boa vontade, foi a minha imaginação, sabe? Eu conhecendo talvez o problema da pessoa ou não, eu vou lá e falo da minha ideia, da minha vontade, eu vou lá dar uma solução para a pessoa e falo que é Deus que está falando. Então, ele falou assim, eu prefiro ir lá e dizer assim para a pessoa: oi, fulano, tudo bem? Então, eu estava orando e eu tenho ficado incomodado, eu queria convidar você a gente orar junto por um assunto. Aí ele apresentava o assunto e convidava aquela pessoa a um percurso de oração com ele, para que nesse tempo de oração se confirmasse aquilo que Deus colocou no coração dele, dentro do coração daquela pessoa. E eu ouvindo isso de um homem de seus, sei lá, 80 anos de idade, missionário no Brasil, dedicou a vida para o evangelho, autor de uma cacetada de livro, e eu ver o cara fazer isso, eu falei, rapaz, eu acho que a gente, por conta do nosso jeitão, a gente transformou isso aí em lugar comum, sabe? Peraí, é Deus falando. O Deus que ficou 400 anos sem dar uma palavra para Israel no Egito. O Deus que ficou 400 anos sem dar uma palavra entre Malaquias e João Batista. O Deus que falou para Jeremias, a Ezequiel, Daniel. O Deus que desce na forma de uma pomba sobre Jesus de Nazaré. E eu transformo a palavra desse Deus num lugar comum, numa rotina, para eu sair metralhando e entregando palavra. No mínimo, eu vou chamar isso de jeitão. Foi o jeito que eles encontraram para expressar a espiritualidade deles. Assim como a gente tem o nosso jeito aqui. Mas eu vou ser muito sincero com você, eu prefiro o nosso jeito. Uma questão de preferência pessoal, né? Não que eu não acredite. Se alguém quiser entregar uma palavra lá e entregar, ok. Se alguém quiser entregar uma palavra para mim, eu vou dizer, desemboca o vaso aí e fale, mas eu vou pesar essa palavra, porque a gente pode fazer isso, né? A gente pode pesar a palavra para ver se aquilo é de Deus ou não. Mas eu acho que às vezes rola um pouco de. Qual que é a palavra que eu vou usar? Sem, sem tecer julgamentos. Eu acho que é essa aí, eu acho que é o lugar comum mesmo, é eu tratar desse negócio tão sério, precioso, transcendente, assim, sabe? Como se fosse qualquer coisa. Mas
sei lá. Desculpe a minha prolixia. Eu vou dizer, Marco, que lá no palco da Casa da Rocha, da Tatuapé, eu acho que lá no Zé também, no Hamilton também, rapaz, eu tenho medo de botar qualquer um ali em cima. Ah, Deus me deu uma palavra, então, filho, você me entrega aqui quietinho, se for de Deus, depois eu levo lá para o povo. Rapaz, eu fico uma semana estudando, hoje é terça-feira, ontem eu comecei a leitura do texto de domingo, eu estou preocupado aqui com o tempo verbal do grego, o substantivo, com o sinônimo, se é objeto direto, indireto, da onde vem isso, eu estou preocupado, porque eu trato aquilo com um cuidado assim, né? É Pô, uma responsabilidade uma, muito respons grande. uma responsabilidade, aí eu não vou tratar isso de qualquer maneira, né? Mas que Deus nos ajude. A gente não desacredita, tá? Eu não desacredito, mas quando a gente começou, quando nós começamos a Casa da Rocha, eu era pastor de uma igreja em Santo André. E quando acabou o culto, um culto de domingo de manhã, uma senhora falou comigo, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, tá bom, pode falar. Eu estava pastoreando em Santo André, no meu coração eu sabia que eu já ia sair de lá daquela igreja. Estava só esperando o tempo de Deus. Eu tinha voltado a estudar odontologia, tinha ido fazer um curso de aperfeiçoamento em ortodontia, aquele negócio de botar aparelho. Voltei a trabalhar como dentista, um amigo meu me arrumou um, um espaço lá para eu atender de novo, porque eu falei, eu vou sair, eu estou ferrado, eu preciso trabalhar para sustentar minhas filhas. E por conta das minhas posições contrárias à estrutura daquela igreja, eu estava, de certa forma, sendo retalhado financeiramente, sabe? Para eu, aquela coisa do pede para sair, sabe? E aí, essa mulher, então, me procura e ela fala assim, pastor, Deus não está contente com o que está acontecendo aqui. E eu bem pensei no meu coração, isso eu já sei. Deus não está contente com o dinheiro, Deus não está contente, e ele mandou dizer que vai piorar. Mas Deus mandou dizer assim, em suma, né? Deus mandou dizer que ele não vai deixar faltar o seu sustento. Ele não vai deixar de, te, de te sustentar, né? O teu salário, de uma forma ou de outra, vai sempre acontecer. E eu falei, bom, acho que é de Deus, né? Acho que é de Deus esse negócio aí. Então, vai acontecer alguma coisa. Meio que concomitantemente, o Zé era deputado, o líder estava preso, vocês se lembram, e o Zé foi pregar numa igreja evangélica bem pentecostal, bem pentecostal. Ele pregou, tudo mais, é deputado, ele ia num monte de igreja. Acabou o culto, ele está saindo, uma senhorinha falou, tem uma palavra de Deus para você. Ele falou, pois não, irmã. Ela falou assim, eu vi você com um rebanho muito grande na sua frente. E ele falou assim, que bênção, irmã. Glória a Deus, né? Então, eu estou à frente de uma igreja, ele era o bispo nacional, e ele era o responsável pela Lins, né? Pela sede. Ele pregava na sede, né? Então, eu sei, lá a igreja é muito grande, tem muita gente. Não, 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 não. A palavra de Deus que eu tenho para você porque esse rebanho aí não é seu. E Deus está mostrando você na frente de um rebanho grande seu. E a gente guardou essas palavras no coração. Então, eu sei que essas palavras acontecem. Eu nem sei se isso é uma palavra de revelação ou é uma palavra de conforto, sabe? De consolo, da, de misericórdia de Deus para mim, para nós, para qualquer pessoa, quando Deus vem e ele fala com você, ele confirma com você algumas coisas. Mas, de qualquer forma, foram duas palavras proféticas em situações distintas e que a gente recebeu com o nosso coração bastante aberto, assim, foi
bênção de Deus. Então, eu acredito. E vou dizer para você, não faltou, viu? Pelo menos no que diz respeito à minha caminhada, eu não vou dizer que ela foi fácil, ela foi bastante pedregosa, mas Deus sempre, mesmo saindo com uma mão na frente e outra atrás, Deus sempre sustentou. Sempre aconteceu um milagre, alguma coisa, e Deus sempre sustentou. Então, a gente acredita sim. Só que o nosso jeitão é um pouco mais ponderado, um pouco mais, sabe? Tá bom, vamos ouvir, vamos orar. É mais ou menos assim. Ah, era isso, Eliane. Vou contar para vocês, mas vocês não podem falar para ninguém, pode ser? Vou contar. É, eu tinha saído, né, da igreja, trabalhando lá com dentista, tentando me virar, e a gente tinha acabado de lançar um disco pela Sony Music, e gravar disco não dá dinheiro, pelo menos para nós nunca deu. Mas, olha que situação inusitada. Nosso tecladista, na época, ficou famoso porque ele começou a produzir música de dupla sertaneja. Então, ele era produtor, tinha um estúdio. Aí ele estourou com uma música de uma dupla que chamava João Bosco e Vinícius. Eu lembro até da música. Chora, me liga e implora meu beijo de novo. E pede socorro. Chora, me liga. E ele começou a ficar rico assim, né? E aí, ele foi gravar um disco de uma outra dupla que chama Jorge Mateus. Nós tínhamos o Resgate acabado de gravar um disco lá no estúdio dele, porque ele tocava teclado com a gente, e ele falou assim comigo, Jorge, você não quer trazer sua bateria aqui, que eu quero usar ela para gravar o disco do Jorge Mateus. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, ouve essas duas músicas aí, ó, eu quero que você toque elas no disco deles. Eu falei, tá bom. Ouvi as músicas, fui lá, levei a bateria que ele tinha pedido, e eu gravei as duas músicas. Gravei a bateria, e ele falou assim, pagou um cachê de eu ter tocado lá, R$ 150, 200, nem lembro, mas alguma coisa assim. Já fiquei feliz, falou, opa, isso é uma feira aqui, ó. E aí você, quando grava, há um registro nacional no ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Todo mundo que grava disco, você tocou um pandeiro, tocou um violão, está lá registrado. Isso vai para o Escritório Central. Daí o meu nome estava lá na bateria da música. O que eu não contava, e acho que nem o Dudu, que fez a música com eles, é que a música ia ser a música mais tocada no Brasil em 2011. Mais tocada nas rádios, em todo lugar. E isso, como eu tinha tocado a bateria, eu recebi um direito que é chamado direito conexo, que os músicos recebem. Eu não sou nem o autor da música, nem sou o artista que canta a música. Eu sou só um conexo, estou ali tocando a bateria. Mais uma migalha, centavos, vem para minha conta. Cada vez que a música toca. É assim que funciona. E como a música foi a mais tocada, esses centavos todos se juntaram de uma tal maneira, vocês não vão contar para ninguém, né? Que eu recebi, naquele ano que eu tinha saído e que eu não tinha direito salário, nem emprego, a igreja começando, eu atendendo 2, 3 clientes como dentista, eu ganhei R$ 40.000 em um ano. Então, todo mês, caia na minha conta R$ 3.000, 2.500, 2, 3.200, 3, 2.500, um ano todo. E daquela música, daquela bobagem que eu fui tocar lá, Deus me sustentou por um ano, quase mais que isso. E até brincava com as meninas, com as minhas filhas, elas sabiam, né? A Cláudia sabia.
A gente sabia. Então, quando a gente ia sair, ou ia comer uma pizza, alguma coisa assim, ou sei lá, fazer qualquer coisa que nós fizéssemos, a gente agradecia ao Jorge Mateus. Ah, obrigado, Jorge Mateus, que está ajudando a gente. A gente sabia que é Deus, né? É claro. Mas eu creio na ação poderosa de Deus, eu creio no cuidado de Deus, eu creio na palavra profética, eu creio na manifestação hoje de todos os dons esses 20 dons aí, de todas essas listas. Para mim, para nós, na Casa da Rocha, eu acredito que o Espírito Santo é o mesmo. Para mim, não tem alguma coisa que tenha acontecido lá atrás e que não vai acontecer agora. A gente não arbitra sobre isso aí. Então, todos os dons estão aí e vão acontecer. Podemos seguir, gente? Vamos lá. Vamos parar de falar, senão não acaba nunca. A relação entre dons espirituais e talentos naturais. Cara, isso aqui é uma coisa interessante, né? Eu vou deixar você ler isso aqui, se você não leu depois. Mas eu quero citar a página 99. Lá embaixo da página está todos os dons espirituais são miraculosos. E aí tem um parágrafo acima que começa com portanto. Portanto, não vai dar para ver aqui a minha luz. Tudo bem. No meio da página 99. Aí ele vai dizer assim, o Stott vai dizer assim, ó, portanto, a evidência bíblica nos adverte a não traçarmos uma linha demarcatória muito firme entre dons naturais e espirituais. John Owen, em seu grande livro do século XVII, século XVII, o livro saiu em 1835. 1800, nem o Marco tinha nascido já. 1835. No livro dele, de 1835, Pneumatologia ou uma dissertação sobre o Espírito Santo, o John Owen distinguiu entre dois tipos de dons espirituais: os que excedem todos os poderes e capacidades da mente humana e os que consistem de reforços extraordinários das capacidades da mente humana. Por que eu quis ler esse parágrafo? Porque um teólogo, em 1835, já pensava e refletia sobre isso, e ele tirou o pé do acelerador e falou assim, cuidado. Aí vem o John Stott, que Deus já recolheu, um homem do século passado, que foi o bispo da rainha, a rainha da Inglaterra, que faleceu, agora é o príncipe Charles, né? Mas o John Stott tem livro para todo lado. O John Stott, um homem do século passado, vai dizer assim, a gente não pode traçar uma linha exata e dizer isso aqui é talento, isso aqui é dom do Espírito. Porque é Deus quem dá o talento e é Deus quem dá o dom também. E Deus sabe, foi Deus quem me formou. Ele cita o profeta Jeremias, né? Lá no ventre da tua mãe, eu te escolhi para ser profeta das nações, Jeremias, acho que é capítulo 1. Então ele vai dizer, Deus está fora do tempo, Deus olha a nossa vida, presente, passado e futuro. Nós estamos no tempo, Deus não está no tempo. Para Deus já foi tudo, para nós está acontecendo. Então o que impede de Deus ter me criado com talentos que lá na frente serão úteis e recebendo dons do Espírito Santo, aqueles talentos serão usados e o dom vai ser acoplado. Então o Stott fala assim, eu vou deixar, eu não vou conseguir separar os dois. Então, se em 1835 o homem já disse, eu não consigo separar os dois, eu vou dizer aqui para vocês
eu também não consigo. Então eu vou deixar assim, deixa aí. Deus abençoe. Mas os dons do Espírito não são só para quem nasceu de novo, sim, eles são. Isso eu acredito. Mas que as coisas podem se misturar na vida daquele que Deus escolheu, elas podem. E Deus, na sua sabedoria e poder, ele pode agir como ele quiser. Todos os dons são miraculosos? Ah, o dom de contribuição, talvez não. Se bem que eu vou dizer para vocês, hein? Com toda a pachutiada que a gente vê na televisão, a quantidade de gente da nossa comunidade que já sofreu abuso emocional, financeiro nas igrejas. Gente lá que está no meio de nós que teve a vida financeira destruída, dando oferta e sendo forçado a dar oferta, dar cheque, a comprar coisas. Quando eu olho hoje a nossa comunidade conseguindo pagar o aluguel e as contas, e essas pessoas que foram abusadas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente em igrejas, estão lá sentadas contribuindo, eu vou dizer, cara, isso é um milagre. Isso é um dom milagroso, né? Isso é graça de Deus. Mas será que todos os dons espirituais da Bíblia são dados hoje? Nesse quesito, talvez a gente ganhe uma certa divergência com o John Stott. Nesse quesito, uma página, uma, duas, três páginas e um pedacinho. Mas aqui eu vou. Depois você leia, se você tiver dúvida, você fale comigo. Mas eu vou deixar isso aqui em suspenso, tá? Eu vou dizer só que nós, na Igreja Casa da Rocha, cremos na contemporaneidade de todos os dons. Há algumas igrejas reformadas que acham que dom de cura, dom de língua, dom de profecia são dons que não existem mais, que não estão mais hoje em atividade na igreja. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho nenhum problema em acreditar que todos os dons estão vivos hoje. Quem sou eu para dizer o que o Espírito vai fazer ou não? É claro que depois da palavra de Deus revelada, do cânon fechado, a gente lê o escritor de Hebreus dizer assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus. Então, a gente vai entender à luz disso que Deus se revelou nas Escrituras e hoje não há a possibilidade de um profeta dizer assim, eis que te digo, e trazer alguma coisa nova, diferente, que contraste com as Escrituras. E aí eu vou dizer, opa, esse tipo de profecia eu não acredito. Porque hoje talvez nós acreditemos que toda profecia, ela é na verdade uma exposição da palavra. Deus já está revelado aqui. E Deus chamou algumas pessoas para pegar esse texto aqui e destrinchar. Então, o profeta antigamente dizia assim, Deus me disse, e falava. E hoje eu vou dizer assim, Deus nos fala nas Escrituras, e vou falar aquilo que está nas Escrituras. A diferença é que antigamente Deus falava direto ao profeta, e hoje quem fala com o profeta é o texto sagrado. Claro, o Espírito Santo, Deus, mas está no texto. Então, mas nós cremos, tá? Quando a mulher vem e diz para mim assim, Deus vai te sustentar, isso não está fora da Escritura. Ora, Jesus tirou uma moeda de dentro do peixe para dar para Pedro. Havia maná no deserto, codorniz. Eu sei que Deus sustenta. O ódio da viúva nunca acabou. Deus sustenta. Então a palavra dela não está fora, sabe? Das Escrituras.
Então, eu vou caminhar assim. O alcance dos dons espirituais e a quem eles são dados, a origem dos dons, de onde eles vêm, o propósito espiritual para que eles são dados, são 9h36. Eu vou deixar com vocês, para a gente poder ter algum minutinho aqui para a gente conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém leu, achou interessante? Alguém ficou com uma dúvida pesada aqui na leitura e quer colocar? Fale agora ou cale-se para sempre.